Olá, a TV Sul 21 entrevista hoje o diretor do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Sr. Amarildo Sensi. Olá, seja bem-vindo. Obrigado. Professor, existe uma convocação de uma paralisação para este domingo, dia 2. Qual é a razão dessa parada simbólica dos professores? Exatamente, parece curioso, mas é exatamente o final de semana, um domingo, exatamente porque nós queremos denunciar, estamos num processo de resistência em relação a um trabalho que o professor faz cada vez mais no seu final de semana fora da carga horária contratada. Isso não é uma questão nova, é uma questão antiga. O grave disso é de que esse trabalho tem aumentado significativamente e esse trabalho não é reconhecido e agrega ao professor estresse, ausência dele na família, dos amigos, num ambiente de uma sociedade em que nós acreditamos tenha que ter o lazer, o ócio, a cultura como um elemento de construção dessa mesma sociedade. Portanto, é um movimento que nós estamos realizando em protesto e nem o final de semana, exatamente no tempo em que o professor está fazendo essa atividade complementar, além da sua carga horária contratual. Vamos tentar entender. Na verdade, além então do que é contratado para o professor durante a semana, no final de semana ele usa esse tempo para fazer ainda outras atividades dessa classe, que seriam o quê? Correção de provas? Além de correção de prova, preparação de aula, existe uma série de outras atividades hoje, avaliações mais extensas, outras atividades que se agregam ao mundo do professor que até então não existia. Novas tecnologias, o aluno que busca o professor no final de semana por e-mail, que acessa e o professor que é acessado pela própria instituição no final de semana, ou que é convocado para participar de eventos festivos, com os pais, com os alunos. Quer dizer, o professor está cada vez mais voltado para a sua atividade de professor, fora no período em que ele devia estar descansando. E é contra isso que nós estamos lutando e é por isso que nós estamos convocando nesse final de semana, nesse domingo, dia 2, os professores para não realizar nenhuma atividade de professor de escola ou de instituição de educação superior. Mas para isso, nós estamos também convocando esse professor para fazer outras coisas. E nós, o sindicato, contratamos, conveniamos uma série de serviços, cinemas com ingressos gratuitos, subsidiados pela própria entidade, restaurantes, espaços culturais, hotéis, serviços que agreguem interesse ao professor para que nesse final de semana, ao invés de estar trabalhando, como eu disse, ele vá curtir com a família um parque, uma cultura, um lazer, um ócio, mesmo que seja. Sim, é um incentivo mesmo a que os professores, então, parem as suas atividades. Mas a diferença do ensino privado e do ensino público, no ensino público existe uma compensação ou um reconhecimento por a hora trabalhada fora da sala de aula? A legislação brasileira, infelizmente, não previu exatamente esse período de 1/3 da carga horária contratual do professor para preparação de aula, correção de prova, que é a chamada atividade extra-classe. No setor público, majoritariamente, tanto federal quanto estadual, e mesmo nas redes municipais, na rede municipal, o caso, tem lá uma carga horária destinada para o professor fazer e se preparar dentro da carga horária contratada. Então o professor, por exemplo, que tem 20 horas de contrato, ele tem lá 4, 6, 8 horas reservadas para isso. Um professor que tem um contrato de 40 tem lá suas 12 horas, até 20 horas, às vezes, reservadas para essa atividade de preparação. O que importa, maior qualidade do trabalho que o professor desenvolve, e um nível de ocupação desse professor realmente durante o tempo de contrato que ele tem. E que peso que tem, enfim, que tipo de auxílio efetivo é o descanso remunerado que os professores ganham justamente para suprir o que Na verdade, o descanso remunerado é um direito previsto para todo trabalhador brasileiro. Então, você poderia me perguntar, mas e esse pagamento que tem? Bom, esse pagamento os trabalhadores também, em geral, têm. E, no entanto, não fazem outros trabalhos em casa, no final de semana, E, portanto, não se justifica que a gente venha dizer que o descanso semanal remunerado ele substitua e pague essa atividade desenvolvida em sábado e domingo.
Tá certo. Só pra gente então encerrar, professora, se tu puder fazer uma breve avaliação de quais são os desafios aí dentro do ensino privado em sala de aula, também no dia a dia do professor. Tem uma lógica um pouco diferente do que no ensino público, né? Existe um nível de cobrança muito alto, né, que cresce, desempenho, né, retorno que o professor tem que dar dentro da proposta pedagógica que as instituições têm, cada vez mais articuladas em rede. A educação superior numa competitividade imensa, né, umas querendo mostrar melhores, serem melhores que as outras, outras querendo mostrar que tem uma mensalidade menor que as outras e disputando esse alunado, né? E sobra para o professor muita carga de trabalho, muita pressão, muito estresse, o que foi revelado numa pesquisa que fizemos há 2 anos atrás, o Simpro em parceria com a federação, e que estamos renovando esse ano para exatamente medir o nível do estresse do professor. Uma pesquisa científica contratada com um instituto reconhecido e que vai revelar certamente e confirmar os dados que a gente tinha na pesquisa feita há 2 anos. Isto é, 1/3 dos professores se sentem praticamente doentes, né, decorrente dessa atividade do professor, desse estresse, dessa pressão, dessa exigência que se impõe ao professor de ser cada vez melhor e desenvolver tarefas que por vezes nem é uma tarefa dele. Acaba substituindo a tarefa da família, do psicólogo, do psiquiatra, e acaba sendo que o professor cada vez mais é visto pela escola, pela instituição, como um colaborador, quando na verdade nós somos profissionais que temos que desenvolver em condições um trabalho e uma educação de qualidade de que o país vai se beneficiar dela mesma. Fica então o recado do longo desafio. O recado e o desafio para os professores no domingo participarem da nossa atividade amplamente convocada, né? Não trabalhe nesse final de semana, faça cultura, participe, vá ao parque, vá ao cinema, vá ao restaurante, viaje, não faça nenhuma atividade de escola, de professor nesse final de semana. Obrigado. Tá certo. Obrigado, professor, pela participação na TV Sul 21. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. A TV Sul 21 volta na próxima semana com mais assuntos e mais sobre política. Não perca. Até lá.